Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance de Lo Celso ser contratado pelo Palmeiras. Bora falar também sobre a nova folha salarial do Flamengo, a maior da história do futebol na América do Sul. Quero te contar também se o Corinthians recebeu proposta ou sondagem por Mateuzinho. Para completar, Lucas Perry garantindo dinheiro para Botafogo e São Paulo. Trago as últimas do Vasco na busca por reforços. Torcida do Santos emitindo nota contra Neymar. Tem ainda tudo sobre o Galo, que passou nos pênaltis e encaminhou a renovação de contrato de um dos principais e mais queridos jogadores do elenco. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Vamos ver se nessa sexta-feira a nossa sugestão bate. Nos 2 últimos dias ficamos batendo na trave. Pois bem, sugestão para essa sexta vai na vitória da Fiorentina em amistoso contra um time bem pequenininho da Itália, além da vitória da seleção brasileira contra a seleção colombiana na Copa América Feminina. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$80 se transformam em R$155. Para pegar exatamente esse bilhete, tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, preenche os dados e automaticamente exatamente essa aposta já aparece para que você aposte o valor que quiser. Combinado? Só não esquece que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Feito? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, registrando em primeiro lugar que a Lusa ganhou mais de 4 mil sócios torcedores nas últimas 48 horas, graças à campanha que vai permitir a sócios torcedores entrarem de graça no Canindé para a partida contra o Boa Vista nesse sábado, 4 da tarde, última rodada da fase de grupos. A Lusa já está classificada para o mata-mata da Série D. Quero contar também que Luciano marcou mais uma vez, garantindo a segunda vitória seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, vitória do Tricolor por 1-0 contra o Juventude em Caxias do Sul na noite dessa quinta-feira. Bonita jogada do Ferreira, com participação do Marcos Antônio e o Luciano empurrando para dentro do gol. Luciano, que já havia feito os 2 gols na vitória contra o Corinthians, com 2 vitórias seguidas. O São Paulo pulou para o 12º lugar, agora com 19 pontos, mais afastado do Z4. Já o Botafogo quer o atacante iraniano Taremi. Muito bom jogador, que se destacou no Porto e foi na temporada passada para a Inter de Milão. Negociação difícil, jogador de 33 anos de idade, que teve números até relativamente bons no Cáutio, mas fiquei curioso de saber sobre essa tentativa, especialmente depois de o Botafogo contratar o centroavante Arthur Cabral. Já Alexandre Calil desmentiu a informação de que estaria acertado para assumir a gestão da SAF do Santa Cruz. Contei para vocês na semana passada sobre a desistência do Vinícius Diniz como um dos investidores do projeto no Santa. Pois bem, notícia é de que o Calil, ex-presidente do Galo, estaria à frente dessa empreitada para tocar o departamento de futebol. O Calil escreveu em suas redes sociais, abre aspas, nunca vou dirigir um clube de forma nenhuma, em qualquer cargo, depois que fui presidente do maior clube do mundo, fazendo referência ao Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre Marcelo Marques. O investidor do Grêmio segue muito disposto a contratar Roger Guedes. Ele já tem negociações em andamento com o Al Rayyan para a compra do atleta por 10 milhões de euros e agora tenta convencer o Roger Guedes a baixar sua pedida salarial. Hoje o atacante ganha 5 milhões de reais por mês no Catar. A definição deve acontecer até o fim da semana. Hora de falar sobre o Galo com notícia super importante. O Atlético encaminhou nos últimos dias a prorrogação do contrato de Lianco, um dos xodós da torcida. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2028 e será prorrogado por mais uma temporada. O Lianco também vai ter direito a um belo reajuste salarial, tudo isso fruto de uma negociação dos últimos dias. O Lianco havia sido procurado por um clube do Catar que topava bancar algo na casa dos 7,5 milhões de euros, ou seja, o Galo teria mais ou menos 1 milhão de euros de lucro entre aquilo que gastou para comprá-lo e aquilo que conseguiria para vendê-lo. Os dirigentes do Galo, mesmo diante da crise financeira, entenderam que essa seria uma péssima notícia para o departamento de futebol, descartaram qualquer tipo de transferência e a partir daí começaram a negociar uma renovação de contrato que está praticamente sacramentada.
Com esse acordo, o Bianco também prometeu que, diante de novas propostas, não vai procurar o Galo e continuará no clube, independentemente dos interessados. Um clube da Turquia e outro clube da Inglaterra também sinalizaram com a intenção de contratá-lo. Só para fechar sobre o Atlético, noite de quinta-feira pesada, com protestos especialmente contra Rony e Scarpa. O Atlético perdeu no tempo normal para o Bucaramanga por 1-0, mas nos pênaltis conseguiu a vitória por 3-1, tendo como grande herói o goleiro Everson. Ele pegou 2 pênaltis, um terceiro ele não pegou, mas a bola foi para fora, e o Everson ainda apareceu para finalizar o pênalti definitivo que garantiu a classificação do Atlético para as oitavas de final da Sul-Americana e, por consequência, 3.300.000 reais na conta. Hora de falar sobre o Santos, mais especificamente de Neymar, e a discussão com um torcedor comum do Peixe depois da derrota por 2-1 para o Inter segue rendendo, e a torcida jovem, a maior uniformizada do Santos, repreendeu sua principal estrela. Separei algumas frases da nota para você tirar suas próprias conclusões. A torcida jovem escreveu, abre aspas, ninguém é maior do que o Santos. A sua reação não foi no calor do momento. Essa resposta contraria o que disse o Neymar, dizendo que tinha se deixado levar pelo nervosismo. E a torcida completa. Essa sua postura é recorrente. Falar mal do torcedor do Mirassol e tomar 3-0 sem ver a cor da bola diminui apenas você e o Santos. Que fique claro, queremos você em casa, sem se sentir o dono dela, e sim uma parte tão importante quanto nós. O ídolo é você, e não ele, se referindo ao torcedor com quem o Neymar discutiu. E o complemento, pedimos que você se porte como um ídolo, fecha aspas. Queria saber a sua opinião sobre essa cutucada da torcida jovem em relação ao Neymar. Neymar chegou a dizer que se perceberem que ele está incomodando, ele pega as coisas dele e deixa a Vila Belmiro em definitivo. Bora falar agora sobre o Vasco, que tentou e pensou num zagueiro gigante. Nino, ex-fluminense, atualmente no Zenit, foi alvo de uma proposta oficial. De acordo com Pedrosa, a oferta cruz-maltina girou na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. O problema é que o Zenit só topa negociar o Nino por 8 milhões de euros, valor considerado pelo presidente Pedrinho como fora da realidade financeira do cruz-maltino nesse momento. E a Hermina também apareceu como alternativa, mas outro negócio para lá de complicado. Ele renovou seu contrato com o Cagliari e haveria a necessidade da compra dos direitos junto ao time italiano. Só para completar, sim, em relação à zaga, há muita dificuldade, há um pouco mais de esperança em relação ao ataque. Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, enfim sinalizou com a possibilidade de um acordo. Num primeiro momento, o Vasco fez uma proposta ao clube francês que descartou, mas diante de outras ofertas e com baixo aproveitamento do atleta por lá, o Rennes já conversa com o Vasco em relação a um empréstimo com opção ou obrigação de compra. A ideia do time francês é embutir essa obrigação de compra com cifras altas. O Pedrinho ainda tenta modificar esse negócio para fazer com que o empréstimo seja de opção de compra. Atleta que havia sido comprado por 10 milhões de euros do Real Salt Lake em sua primeira temporada com a camisa do Rennes. Foram 19 jogos e apenas 3 gols marcados. Bora falar agora sobre Lucas Perry, ex-goleiro de São Paulo e Botafogo, que vai garantir dinheiro à dupla brasileira. O Perry acaba de ser contratado pelo Leeds, time inglês que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, vai disputar a Premier League. O Lyon o vendeu por 18 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, ou seja, estão garantidos nesse negócio 116 milhões de reais. A maior venda de um goleiro já feita na história do Lyon e a maior compra de um goleiro já feita na história do Leeds. Importante lembrar que o Botafogo havia vendido o Perry para o Lyon por apenas 3,25 milhões de euros, ou 17 milhões e 300 mil reais. O Botafogo tinha direito a 50% da mais-valia, ou seja, 50% do lucro do Lyon numa segunda venda. Dessa maneira, o Botafogo terá direito a quase 48 milhões de reais nessa transferência. Já o São Paulo, como clube formador, vai ter direito a 3 milhões e 800 mil reais. Isso se deve ao período em que o PR defendeu as categorias de base do São Paulo entre 2013 e 2022. Preciso te contar agora se existe proposta ou sondagem do Beşiktaş da Turquia por Mateuzinho. Informação que circulou nas últimas horas nas redes sociais. O lateral direito do Corinthians, que é titular absoluto, especialmente diante da escassez de concorrentes,
teria entrado na mira do Beşiktaş, o clube turco que negociava com o Emerson Royal e acabou perdendo a disputa com o Flamengo. O Emerson Royal é inclusive aguardado no sábado no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o Fla. Mas sem um lateral brasileiro, a opção seria por outro lateral brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para perguntar: Stabile, você foi procurado por alguém do Beşiktaş? Há sondagem, proposta ou algo do gênero? O Osmar Stabile assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. O dirigente não descarta que possa ter havido algum contato com representantes do atleta, mas o Corinthians precisa ser informado sobre qualquer interesse, até porque é dono de 50% do valor de uma venda futura e de 100% dos direitos federativos. Jogador que na atual temporada soma 31 jogos e apenas um gol marcado. Ele havia sido comprado por 5 milhões de euros, que deram direito ao Corinthians ao valor de metade de uma venda futura, a outra metade segue vinculada ao rubro-negro. O valor de mercado do Mateuzinho hoje gira na casa dos 6 milhões de euros. A boa notícia para o torcedor alvinegro da quinta-feira veio da renovação de contrato de Yuri Alberto. O vínculo atual, que se encerrava em dezembro de 2027, foi prorrogado até junho de 2030. Dessa maneira, o Yuri Alberto garantiu multas rescisórias maiores para o Corinthians e também um reajuste salarial. Os vencimentos dele, que giravam na casa de 1.700.000 por mês, foram agora para mais de 2 milhões de reais por mês. Em troca, o Corinthians viu a multa em território nacional saltar para 500 milhões de reais, a multa para o mercado internacional de 100 milhões de euros. Desde que foi contratado, o Yuri Alberto disputou 184 jogos com 70 gols e o título do Campeonato Paulista. Só para completar, é importante contar que o Yuri está na reta final de recuperação de uma fratura nas costas e deve ser novidade nos próximos dias. A saideira sobre o timão, Memphis Depay se reuniu com representantes da Gaviões da Fiel e foi perguntado: e aí, o que você quer da vida? A resposta do holandês: quero continuar no Corinthians até o fim do meu contrato, na metade do ano que vem. Hora de falar sobre o Flamengo, que terá de longe a maior folha salarial da história do futebol do Brasil e da América do Sul em todos os tempos. O rubro-negro já tinha bastante folga em relação aos demais concorrentes, com uma folha de algo na casa dos 35 milhões de reais mensais. Só que com as chegadas já confirmadas de Jorginho e Saul e as iminentes contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino, dá para assegurar que a folha rubro-negra ultrapassará os 40 milhões de reais por mês. Só para lembrar que Gerson e Wesley acabaram de deixar o clube. Gerson ganhava na casa de 1,5 milhão de reais por mês, enquanto Wesley faturava 300 mil mensais. O problema é que os novos contratados, todos com salários astronômicos. Jorginho, por exemplo, chega para ganhar 2 milhões e 100 mil reais mês. O Saul vai ganhar ainda mais, tornando-se o jogador mais bem pago da história do Flamengo em todos os tempos. Samuel Lino, que ainda não foi oficialmente confirmado, mas tem tratativas avançadas e está sendo comprado junto ao Atlético de Madrid por 25 milhões de euros, certamente também vai ganhar mais do que 2 milhões de reais mensais. Já Emerson Royal e Carrascal terão salários superiores a 1 milhão de reais por mês. E aqui vem uma observação extremamente importante. Com a chegada de toda essa galera, dá para cravar que o Flamengo terá pelo menos 16 jogadores com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Só para vocês terem uma ideia de como o Flamengo inflacionou sua folha salarial. Importante dizer ainda que o Carrascal está sendo comprado por 12 milhões de euros junto ao Dinamo, enquanto o Emerson Royal está sendo comprado por 9 milhões de euros junto ao Milan. As operações que estão em fase final de concretização de troca de minutas de contrato, documentos sendo enviados, trocados. A expectativa é de que o Emerson Royal desembarque no Rio de Janeiro na manhã de sábado, enquanto o Samuel Lino chegue no Brasil no domingo. Só sobre o Samuel Lino, uma curiosidade: atleta que já passou pelo próprio Flamengo nas categorias de base, chegou a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores sem destaque, num período recente, no ano de 2018. Hora de falar sobre o Palmeiras, o que há de verdade na possibilidade de Lo Celso virar reforço alviverde. Não sei se você chegou a acompanhar, mas teve jornalista cravando que o meia argentino de 29 anos de idade, que pertence ao Betis, foi oferecido ao Palmeiras, teve seu nome aprovado e as negociações estão em estágio avançado. Achei por bem entrar em contato com uma pessoa próxima a Leila Pereira para saber o que há de verdade nessa história e posso assegurar que o nome do Lo Celso nunca foi debatido internamente no Palmeiras.
Primeiro porque ninguém o enxerga como um substituto do Richard Rios, que é um volante, enquanto o Lo Celso atua como um meia atacante. Depois, porque o Lo Celso já admitiu para pessoas próximas que não tem nenhuma intenção em voltar para a América do Sul nesse momento. O contrato dele com o Betis só se encerra em 2028. O Grêmio chegou a sondar o Lo Celso, era um dos nomes dos sonhos do patrocinador principal do clube, o cara que acaba de comprar o valor da dívida da Arena do Grêmio. Ele foi informado de que o Lo Celso seguirá na Europa. No Palmeiras, o nome nunca foi nem sequer debatido. A busca hoje é por volantes que possam atuar nessa função de segundo homem do meio campo, com capacidade de marcação, mas também qualidade com a bola nos pés. O grande problema é a questão financeira. Marcel Ruiz do Toluca e De Ossa do Monterrey são considerados muito caros e têm a pretensão de se mudar para o futebol europeu. Assim que pintar qualquer novidade sobre reforços no Palmeiras, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia.